Muito boa tarde, Santa Rosa, boa tarde, região, você internauta conectado conosco, muito obrigado pela sintonia. Quinta-feira, 7 de março, nesse momento faltando 25 minutos para as 4 da tarde, acho que chove aí em Santa Rosa, temperatura na casa dos 29 graus. Toda quinta-feira o Conecta chega aqui na trilha sonora do seu rádio para falar um pouquinho sobre empreendedorismo. Hoje o assunto é multitasking, ou multitarefas, né? É fato que a evolução das comunicações, da tecnologia mudou a rotina de todos, né? O modo de trabalhar mudou, por muitas vezes alongamos até o nosso expediente em função de ferramentas como smartphones, tablets, notebooks. Portanto, o perfil dos profissionais também está diferente. Pessoas conectadas aprenderam a fazer várias atividades simultâneas e, em frente aos eletrônicos, alternam programas, aplicativos, atendem telefonemas, respondem mensagens de texto dizendo que esqueci, mas estou indo, né, João? Enfim, muito mais. E tudo ao mesmo tempo, né? Estes são os multitasking. E que têm habilidade, né? E geralmente gostam disso ainda, né? De fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Se, de acordo com a neurociência, diante de uma interrupção, o cérebro humano leva cerca de 20 minutos para se concentrar novamente, ser ágil significa ser eficaz? Então, será que esses multitarefas, quando comparado ao profissional tradicional, é realmente mais produtivo? Os profissionais da saúde também alertam que, em relação ao grau de estresse, já um multitasking tem dificuldades de estabelecer prioridades, né? Ficam mais suscetíveis a cometer erros e também sobrecarregar a mente. Profissionais que fazem várias tarefas ao mesmo tempo são bem vistos, são mais valorizados mesmo? É fato que somos frequentemente tentados, né, com estímulos dispersos, e a gente quer saber como você faz para filtrar esses desvios e organizar o seu tempo para bater um papo sobre esse assunto então. Boa tarde, seu Facundo Nunes. Hoje eu vou abrir o microfone antes de tu falar a primeira palavra. Boa tarde, Severo. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores, né? Estamos agora com uma alta tecnologia no estúdio, né? Então... cada novo programa uma nova câmera, né? Eu acho que vai ter um por cada um. Vai ser um bordo daqui a pouco. Não, hoje só 3, né? 2 para filmar o Facundo inteiro e o resto do pessoal. Mas tá aí valendo, né? Beleza, que apareça a peruca do João e tá tudo certo. Boa tarde, João Mosquer. Boa tarde, cotista. Boa tarde aos ouvintes, aos convidados, o nosso querido argentino adotado. E é querido mesmo, né, João? A gente brinca. Fale por ti. É só porque ele é querido. Não, ele é gente boa, né? Mas só ele também. Né? Acordou agora pela siesta dele. Mas, mais uma vez, é um prazer estar aí hoje com 2 convidados, né? Um que tomou um banho de loja para aparecer no vídeo, e nossa convidada para acrescentar a pauta do Facundo. O Felipe Diesel, ao meu ver, o sobrenome dele tá errado, cara. Porque Diesel normalmente é um veículo que anda mais devagar, né? E o Felipe, acho que é movido a gasolina atômica. É nitro. Vamos chamar de Felipe Nitro daqui pra frente. Já esqueceu de como é que funciona o programa. E liga o microfone. 15h28 me chamaram, 15h32 eu estava aqui, rapaz. Mas sabe que o erro de chamar ele 15h28 foi que chamaram ele. Se tivesse avisado a Tamara, ele tava aqui 1h30. Cabelo escovado. É verdade. Sabe quem manda, né? Ela é multitasking, ela sim é multitasking. E também a nossa convidada, minha amiga pessoal, Carmine Malman, empresária, empreendedora, formada em Direito, mamãe de 2 belas crianças. Aguenta meu amigo Thiago, que não deve ser fácil, né, Carmine? E uma das diretoras da Eluir Alimentos. Boa tarde, Carmine. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, galera. Prazer por estar aqui. A gente vai bater um papo hoje muito legal. A gente achou que na pauta você encaixaria bem direitinho, porque a gente vê as multitarefas que você desenvolve durante o dia, tá uma hora em algum lugar, outra hora em outro lugar, enfim. Vamos bater um papo bem legal aqui, Carmine. Seja bem-vindo. Acho que é a primeira vez que eu vou te entrevistar, a gente já trabalha juntos, acho que pelo menos uns 10 anos, né? Por aí, Paulo, é isso aí. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Facundo. Vamos lá, Paulo Severo. A historinha do Paulo é bem interessante, né? Foi um texto... vale lembrar os nossos ouvintes que também
podem ser leitores, né? Porque daqui a pouco está no jornal também, amanhã, na edição da manhã vai estar, vai ser o terceiro, né? O terceiro jornal, no que a gente vai estar ali com uma coluna muito bonita, uma foto nossa, né? Vai ser bem montadinho. Hoje não vamos esquecer de fazer a foto, inclusive, né? Né? Hoje... Aliás, Facundo, vamos agradecer também a chefia aqui, né? Claro. O Luciano Malmo, né? O nosso querido Lulo tá sempre aqui fazendo uma presa. O dia que ele não teve aqui, os cortes estavam muito ruins, né? Aí ele voltou. É verdade, obrigado, Luciano. Ele nunca aparece, mas assim, as mãos, o povo, mãos mágicas aí, é o que mais trabalha. Muito. Ele não aparece, mas verdade, é o que mais faz. É verdade. Facundo, eu acho, assim, ó, eu até tu me falar um pouquinho melhor do texto, e a gente encaixou, né? Vamos também lembrar isso, porque as mulheres são melhor multitasking que os homens, né? Eu fui atrás dessa questão, falando com alguns psicólogos, enfim, que era um pouco a ideia que esteja hoje psicólogos. Aqui. Psicólogos, né? É feito com pizza. Psicólogos, né? Psicólogas, falando sobre esse assunto. E realmente é uma questão que já dá para levar mais para a questão da neurociência. Realmente a mulher tem umas habilidades, mas é do processo evolutivo mesmo. O cérebro dela é mais preparado para esse tipo de coisa. Mas tem um porém nessa questão que a gente agora vai discutir, e até tem um contraponto do Gustavo nesse sentido ali, que ele mandou um áudio para compartilhar com todos aqui. Tem alguns problemas essa multitarefa. Tu sabe por que essa história da mulher ser mais multitarefa que o homem, tu falou que tem a ver com a pré-história, tu sabe essa história aí? Que o homem não consegue ser multitarefa, porque o homem, ele, sei lá, 90 mil anos atrás ele era caçador. Era um caçador focado. Foco só numa coisa. Então o cara vai caçar, ele pega uma lança e vai atrás do leão. O leão não, acho que ele nem caçava leão, né? Não, lá, ele fugia do leão. Ele fugia do leão, mas ele caçava outra coisa. Seja que uma música. Se ele fosse bem teimoso... Tem gente que até hoje caça viado, né? Mas ele ia caçar, né? Ele ia então atrás da caça, ele ia com foco na caça, né? Então ele era o meio com predador. A mulher ficava em casa, então a mulher ficava em casa, ela ficava tomando conta dos filhos, então ela tinha que cuidar a porta da casa não, mas cuidar a porteira da caverna. A caverna, exato. Mas então ela cuidava se tinha animal, se via uma sombra. Então enquanto o homem era muito focado, foco do homem, a mulher ela tinha que desenvolver outras habilidades além disso para poder tomar conta da prole e da ninhada dela. Né? Principalmente era no fato de que, assim, cientificamente falando mesmo, o desenvolvimento do cérebro, as conexões neuronais do homem e da mulher são diferentes. A mulher une os dois hemisférios muito mais rápido do que o homem, né? Inclusive, cientificamente está comprovado que o cérebro é um pouco mais pequeno e tem mais velocidade para realizar multitarefas. Mas isso não significa de que, claro, a gente foi incorporando tarefas, na real, a tarefa da mulher, a sociedade, ou esse mundo. Eu acho que todo mundo. Como um todo. Exatamente. Isso não deixou de fazer coisas, por exemplo, a gente deixou de caçar, enfim, mas continuamos sendo os fornecedores de alimento, de certa forma. Mas a mulher acabou trazendo mais atividade para a vida dela, sabe? Cara, isso não virou comodismo masculino? Também. Por um período. Mas é 90 mil anos de evolução, né? Mas nós estamos mais em casa, sei lá, é que o homem não precisa caçar, 1000 anos, 1000 e poucos anos, né? Não é então tanto. é 90 mil anos contra 1000 e poucos anos de evolução. Mas assim, ó, nesse tema aí, eu acho que esse comodismo com certeza existiu, né? Mas eu acho que ele deixou de existir um bom tempo. Dias atrás eu tava numa fila, acho que foi de banco, não lembro. Será que banco ainda tem fila? Banco ainda? Não tem. Meu Deus do céu. Eu também. Ontem eu falei isso pra uma pessoa. Não tenho que ir no banco. Eu também. Ontem daí eu tive que ir no banco. Não, mas tem alguns assuntos que ainda se resolvem pessoalmente. Não tem o que fazer. E aí, enfim, tava na fila de alguma coisa. E aí começamos um assunto. Um amigo meu, de repente, um senhor de mais idade entrou no meio do assunto. Um menino de uma geração bem mais nova entrou também, falando sobre que tava lavando a louça e fez a refeição, enfim, da casa. Acho que o Facundo se referiu a trazer fornecer o alimento dessa forma, né? Que tem muito homem cozinhando hoje e as mulheres... Eu sou cozinheiro, cara. Eu sou cozinheiro da minha casa. Uma boa parte dos meus amigos tem esse papel, né? Que era antes quase que exclusivo da mulher, né? É tudo muito mais colaborativo em todos os aspectos, né? Mas assim, ó, você vê, pra falar com propriedade do assunto e do dia a dia, né? Procura no Google pra falar com propriedade aí. Não.
Não, mas assim, ó, falando sobre a nossa convidada, né? Porque a Carmine é um exemplo do dia a dia, tá? Carmine, como que acontece isso no dia a dia? Como foi o processo de trabalhar no começo, enfim, até ter os filhos em casa? E aí se incorporaram novas tarefas ou tu foi reemplaçando uma parte por outra? Como foi esse jogo de cintura? Às vezes tu até acaba esquecendo de filho na escola. Então o início do ano é bem complicado. Fazer um cronograma da tua agenda, né, da galera. E na empresa a mesma coisa. Hoje eu sei que 6 horas eu tenho que estar de pé, tenho que estar já a milhão, porque até às 8 eu tenho um monte de outras coisas pra fazer. E assim vai o dia inteiro, né? Não é que o dia começa às 8, às 8 tu já tem outras atividades pra fazer. Isso, e na empresa vai indo, né? Não para. E a gente vai até às 8, 9 horas da noite. Então, eu acho e é todo dia, Carmine? Multitarefa sempre. Tem que estar ligado na tomada, ligar direto. Ela também funciona com nitro, tá vendo, né? Porque assim, eu acho que mesmo que a gente diga, não, o dia começa às 8, né? Ou 8h30 que o comércio abre, enfim. Mas a gente tem que preparar muita coisa pra quando o dia começa, digamos assim, né? E acho que isso que a Carmine falou mesmo, de tu acordar pronto já a milhão, né? Tem gente que não funciona assim, cara. Tem gente que... Prazer. Fala por ti ou fala por João? Não, prazer. Demora, João. Lá em casa. E amanhã eu não tenho o que fazer, eu faço reunião com o Felipe. Não vou produzir nada, mas não vou produzir, ele faz reunião comigo, noite, não produzir. Mas nesse horário... À noite eu produzo, escrevo, estudo, mas de manhã... Mas esse horário das reuniões com o Felipe, 11 e tanto, esse horário... Não, eu combino com a Tamara e ele acorda antes. Lá em casa funciona assim, ó, eu acordo de manhã, vou caminhar com faísca, chego em casa, tomo café, tomo banho, daí eu acordo a Tamara, né? E ela não consegue, cara, assim, mas não é da mulher, são pessoas diferentes. Ela não consegue ter uma rotina diária, né? E eu já agora tô ficando velho, cara, não consigo ter uma tu já tá ficando velho há uns 15 anos, né? Já, né? Uns 15 anos, faz tempo que eu tô ficando velho. Mas o meu ponto, assim, eu falei isso, mas eu queria falar outra coisa, não sei porque eu falei isso, enfim, né? Mas o ponto é que... tu tá fora da pauta, pra ver a falta de prática, né? Isso é saudade, filho. Ele fala que multitasking, mas assim, ó, tá se atrapalhando, Felipe, né? Eu tô me atrapalhando mesmo, não sou tão multitasking assim. Mas o ponto é que antigamente, né, as pessoas elas buscavam muito mais pessoas com muita experiência em alguns pontos muito específicos dentro da carreira, né? Hoje em dia esse perfil mudou. E minha pergunta é pra vocês, assim, o que o mercado tá mudando o perfil dos indivíduos ou o perfil dos indivíduos tá mudando o mercado? Meu ponto é que em vez de ter pessoas mais especialistas hoje, se buscam pessoas mais generalistas, né? Quem que tá mudando quem? É o perfil do colaborador que tá mudando o mercado ou o mercado tá mudando o perfil do colaborador? Mas eu creio que tem uma questão antes ainda disso que só se passa a discutir o multitarefas a partir do momento que tu busca uma qualidade em alguma delas. Porque eu naturalmente sou multitarefa, um exemplo que eu não sou, naturalmente eu venho a ser e aí eu tenho que assumir uma outra e eu não vou conseguir fazer aquela outra bem feito e eu falo, não, mas então essa aqui faz tu, Facundo, porque eu tenho que fazer essa. Enquanto a outra tarefa não me incomodar, eu nem me vejo como multitarefa, porque é meio que natural. E aí quando eu passo a ter que incorporar uma qualidade diferente, uma atenção, seja o que for, um foco, aí eu quero, ou eu vou delegar para alguém algo que eu já tô fazendo, ou eu não vou conseguir fazer aquilo porque eu já tô fazendo outro algo. E aí que eu acho que entra esse comodismo masculino de falar, porque a mulher sempre foi. E a mulher, na sua emancipação agora, começa a discutir isso para dizer, olha, não dá para fazer tudo, né? O filho é nosso, o filho não é meu. A casa é nossa, a casa não é minha. John, deixa eu dar um passo atrás. Esse negócio que falou assim, faça uma coisa que não faço bem feito, faça outra coisa. Será que não é meio um mito, assim? Existe, na minha opinião, tá? E agora o Facundo pode buscar no Google pra ver se é verdade ou não. Fazer coisas mal feitas, com o Facundo. Não é meio que um mito esse negócio, assim, de não conseguir fazer várias coisas boas. Eu sempre vou abrir mão da qualidade de uma em detrimento da qualidade da outra. Será que não é meio um mito isso? Eu não sei, cara. Assim, é uma pergunta pra vocês, Eu acho que é bem relativo e assim, ó, como o cérebro é super flexível, né, e plástico, tem muita plasticidade, pode ser da questão da formação, mas também muita coisa se faz. Pode se aprender a ser multitarefas em diferentes segmentos, não significa que tu seja bom em algum tipo de esporte, que também tu seja bom escrevendo ao mesmo tempo, seja um bom orador e, cara, é um sinfim de multitarefa. Às vezes quando se fala multitarefa, acontece o mito de que as pessoas acham que é um homem orquestra, que sabe tocar tudo junto. Tá, mas de repente um bom músico, sabe tocar vários instrumentos, mas não em simultâneo.
Então, por exemplo, o Gustavo traz isso para a pauta, né? Eu acho que dá para fazer um trabalho multitarefa na tua área específica. Tá, mas aí também tem uma... Sim, acho que sempre na área específica. Exatamente, porque às vezes, mas aí que tá o mito, em certa forma, em relação à mulher, porque a mulher tem os cuidados da casa, toda aquela questão um pouco patriarcal, se diz. O cuidado da casa, o cuidado dos filhos, tem a parte da educação, tem que levar para o pediatra, tem que... Ainda fica na caverna tomando conta de volta, tomando tudo. E além do mais, tem que ser uma boa profissional, e lá dentro pode ser às vezes questionada por ser às vezes mulher, pode acontecer e ainda acontece em algumas empresas, e depois tem que dirigir no trânsito, e no trânsito já é bucinada porque demora para botar o piso. Sei lá, cara, é uma série de coisas. Isso é preconceito, né? Exatamente, mas existe, sabe? Não, eu como sou uma pessoa que caminho bastante, eu acho que a mulher é mais apressada que o homem no trânsito, por exemplo. Eu caminho bastante e eu acho que a mulher é mais apressada no trânsito que o homem. Por onde tu caminha? Não vou te falar porque corro risco, né? Mas o que eu queria voltar também no assunto do Felipe, eu tenho a opinião de que a gente consegue fazer várias tarefas ao mesmo tempo e fazer coisa boa. Só que eu acho que a gente perde mais tempo fazendo todas elas juntas. Assim, mas o problema principal é a administração de tempo, né? Eu trabalho com várias pessoas e todas elas assim. O cara que chega pra mim e diz: Felipe, eu não tive tempo de fazer alguma coisa, eu não tenho tempo de fazer. A primeira pergunta que eu faço: tu tem agenda? Né? Não, beleza, então é isso. Porque vamos lá, papo agora de life coach e motivador, né? Vamos para o lado mais holístico da coisa. Vamos pro lado mais holístico né? Enfim. Mas o que eu quero dizer é assim, a preocupação é tu ficar preocupado. Né? Então, quando tu não tem uma agenda, tu se preocupa daquela ação que tu tem que fazer. Não se ocupa, né? Exato. Então, como tu fica preocupado, daqui a pouco vai aparecendo coisa do dia a dia. Esqueceu isso, tem que fazer aquilo, o negócio pediu, a tua família pediu isso, a tua empresa tá demandando isso. Então, se tu não pega e resolve, coloca numa agenda pra resolver, daqui a pouco é uma coisa que resolver dia 15 de março. Mas eu boto na agenda que eu vou resolver dia 15 de março aquilo lá. Mas se eu não coloco, eu fico me preocupando com aquilo. E a impressão que eu tenho é que eu tô cheio de coisa pra fazer. Eu acabo não dando conta disso. Então, quando a gente fala que sendo produtivo é muito diferente ser produtivo do que tá sempre ocupado, né? É difícil falar de multitasking sem falar de produtividade. Exatamente, né? Não, é fundamental. Acho que é bem complicado. Porque as pessoas acham que o multitasking é o inimigo da produtividade. E não é só uma questão de organização ou de cronograma. O problema, eu tenho um amigo que eu sempre falo sobre isso, de cara, tu vai morrer mais novo do que a maioria, porque o cara tá sempre preocupado. E o jargão dele é tô preocupado com tal coisa. Tá, beleza, cara, mas o que tu tá fazendo? O que tá ocupando o teu tempo e tua cabeça, né? Aí tu vê que não é tanto, mas, então as prioridades acabam mudando. E pegando esse gancho, que é interessante, porque a gente tá falando da nossa visão como empreendedor, como trabalhador, enfim. Se a gente tem que somar tudo o resto, o cuidado da caverna em si, é muita coisa. Já aconteceu para mim, assim, de dividir tarefas desde sempre, né? Mas assim, algumas coisas específicas, né? Que eu não tava dentro do meu escopo de atividade. E aí digo, e o que acontece? Me apavorei, porque tinha 500 coisas para fazer, e aí tem um imponderável, sabe? Porque nas nossas empresas a gente consegue saber mais ou menos, tem jogo de cintura, tem treinamento, já sabemos como vão acontecer. Mas já acontece, ou deve ter acontecido com algum de nós. Cara, não tô achando a camiseta. Onde que tá eu lá, minha mulher fazendo 500 coisas, e eu, a camiseta sua, aquela que eu queria, onde que... E ela vende lá, assim, tá no armário, sim, mas que parte? Já sabe onde que tá. Pega, já sabe. Esse tipo de coisas é admirável, né? Isso é comodismo. Mas eu acho que sim. Quem tá lendo esse livro aí, o Cérebro, uma biografia? Eu trouxe. Tá, esse eu já li, esse livro é muito bom e depois você vai falar sobre ele, né? O que ele fala assim, a criança até 2 anos, ele tem capacidade, ele desenvolve a maior quantidade de capacidade neural, de conexões neurais durante toda a vida dela. Então é uma explosão, até 2 anos de conexões neurais. E as conexões que tu não desenvolve no cérebro, que tu não alimenta ela morre com o tempo. Exatamente. Então, as outras se fortalecem, as que tu vai usando mais e o resto morre. Então com 2 anos, a tua maior capacidade cerebral com 2 anos de idade, né? Olha só, João, né? Eu tô nessa ainda, velho. E o engraçado... Tu já foi, né? Mas já foi. Eu tenho uma coisa, eu só tenho uma coisa pra dizer. Gugu, né? Se tu não desenvolve capacidade daqui a pouco de multitasking, fazer várias coisas, enfim, né? Falar línguas, sei lá, a habilidade musical, até essa é muito difícil fazer mais. Tem algumas ciências que falam... violão, agora vai.
Sim. Já passou 2 anos, faz algum tempo. É engraçado que fala o Felipe em relação a isso, é que a quantidade de neurônios com que a gente nasce é a mesma. Só as conexões delas são diferentes. E as conexões que a gente não fortalece, não tenta fazer, assim. Tipo, às vezes eu acho que tem uns amigos que são meio tradicionalistas nesse aspecto. Dizem, não é que seja machista. O cara realmente não sabe como funciona. Ou não vai fazer porque não vai saber fazer. E às vezes o cara, até pra não passar vergonha, diretamente não faz, né? Ou não ajuda em algumas atividades. Tá. Do dia a dia, voltamos à nossa convidada, porque a gente começa a falar, o Felipe pega o microfone e monopoliza pra caramba. Carmine, como tu pode nos contar, assim, resumidamente, como é um dia, por exemplo, uma segunda-feira na vida da Carmine, mãe empreendedora, tocando a empresa? Como funciona desde a hora zero? Olha, essa agenda ela já vem programada uma semana antes, né? Então ela já começa cedo, como eu falei, 6 horas da manhã estamos a milhão. Sim, mas assim, tipo, tu acorda primeiro, acorda o Thiago, não, as crianças, como funciona? O Thiago às 5, 20 para 5, e aí eu às 6. E aí às 6 horas já tem uma funcionária que entra também trabalhar. E aí, 6h30, 15 para 7, já estamos saindo de casa eles moram com no 2 trabalho, carros. né? Exatamente. Eles moram no trabalho, na parte de cima da matriz lá da Oliveira. Então, né? Claro. E eu até, de 15 para 7 até 15 para as 8 horas, eu tenho 7 entregas para fazer na cidade. Então, eu começo e eu termino lá na Pioneer. E aí, 8 horas no máximo eu tenho que estar no centro, isso quando eu não tenho uma outra empresa que agora começa com coffee breaks e treinamentos. E aí eu tenho que me adiantar até. E aí assim vai durante o dia inteiro. Daí tem inglês na Hey Peppers, tem ainda bem, né? futebol, tem violão. Então assim, tem o tal da balé. Tá tudo sincronizado. Tá tudo. Então, tipo, e essa questão da memória que tu falou, às vezes você dá uma trancada. Por exemplo, aparece um problema assim grave, assim, por exemplo, né? Um funcionário faltou. Ou pior, se machucou ou de repente pediu lanche alguma na coisa. Ou eu pedi lanche pra. Que acontece com isso? Eu assim, graças a Deus eu tenho esse uma jogo de equipe cintura muito boa. Uma equipe maravilhosa. Então, assim, a gente se ajuda muito. E eu digo assim, meninas, porque nas lojas a gente trabalha com mulheres. E todas elas são mães. Quem não é mãe entende o dia a dia da mulher. Então a gente consegue se remanejar. Eu preciso de uma folga, eu tenho um médico. Tudo a gente eu sempre digo, conversando a gente se entende. São quantos funcionários hoje, Carmine? 36. Com a fábrica? Com a fábrica. Com a fábrica. É bastante gente para administrar. Volta e meia eu chego na do centro, lá na Oliveira, tá a Carmine fazendo alguma atividade diferente. Tivemos uma encomenda de última hora de 25 quilos de torta. Eu preciso arrumar morango, preciso não sei o que, enfim. E aí tá a Carmine fazendo alguma coisa diferente. Ou tem alguns pratos que é tu que faz lá, né? Que é só tu que faz. Ontem à noite a gente teve um evento e aonde que a gente foi no local e a gente levamos a nossa equipe junto, que somos entre 6 meninas assim que gostam do trabalho mais ligado então. Isso. E aí a gente levou fritadeira, levou forno, fogão, fizemos risoto, fizemos massa pênia, o molho branco que o pessoal amou, fritamos salgadinho na hora. E isso começamos às 6 horas da tarde, era 11, 15 para as 11, estávamos já todos em casa. Mas daí a preocupação, e o filho deixa onde? Com quem tá a galera, né? E até mesmo as pessoas que estavam lá no evento, todo mundo se pergunta, e as crianças? As crianças estão nas vó, que a gente diz assim, que graças a Deus eles têm os nossos anjos, né? Que são as vós e os vós. E o Thiago provavelmente devia estar dormindo já, né? Não, ele estava firme e forte trabalhando com nós. 11 e pouco. Ele estava junto? Tava junto. Como o Thiago acorda mais cedo. A gente tem uma rotina diferente. Como a gente começa cedo, a gente vai dormir. O Thiago principalmente vai dormir cedo. Eu agora também entrei nessa onda, porque eu também não tô conseguindo dormir só 6 horas. Seja bem-vindo. Preciso dormir um pouquinho mais, então. Como empresária agora, e voltando ao assunto multiteste ali, tu prefere uma pessoa específica para fazer o recheio das tortas, por exemplo, ou uma que faça toda a parte da torta, uma que faça todas essas multitarefas aí, Camila?
tu tá contratando alguém. Assim, ó, tem, como eu sempre digo, tem pessoas com mãos boas, né? Então, a gente tem pessoas específicas dentro da empresa que fazem o recheio. E aí, o montar, eu sempre digo, todos sabem fazer, mas sempre tem o seu segredinho, né? Então, eu prefiro gente multitarefas, mas tem algumas coisas que são específicas que aquele tem que fazer. Isso tem a ver com o próprio talento, será? Tem gente que é mais talentosa ou será por causa da experiência realmente em relação a isso? Eu quero fazer essa pergunta também pro Felipe, depois que a Carminha responder essa. Se ele como patrão, se ele prefere uma pessoa multitarefas ou alguém que seja mais específico na área. Justamente. Olha, o específico, aquela pessoa que trabalha, ela tem o seu dom e ela vai, o sabor daquilo ali é diferente, como a gente trabalha com comida, porque tu pode colocar a tua esposa, botar pra fazer a comida mesma tua, com o mesmo ingrediente, não totalmente, bem melhor. Vai ficar bem melhor, com certeza. Você não tem ideia. Sabe que assim, ó, o mundo dos negócios hoje, o mundo, enfim, todo mundo hoje é um mundo VUCA, né? Que ela é volátil, ele é incerto, ele é, o que eu sei, eu esqueci do VUCA. Ele é volátil, incerto, ele é caótico, né? E ambíguo. Então o mundo, ele é assim hoje. Numa empresa não faz mais muito sentido ter pessoas especialistas numa empresa hoje. Porque se o mundo é incerto, é volátil, se tu não sabe como vai ser amanhã, cara, sinceramente, eu não sei no negócio que eu tô se o meu negócio vai ser assim amanhã. E não adianta ter pessoa especialista para isso. Então, eu busco muito mais generalistas. Obviamente que eu preciso de pessoas especialistas. Aí eu contrato pessoas de fora, porque vão vir e vão me dar por aquele período. Exato, por um período de, cara, eu quero aprender sobre isso, vem aqui e me ensina sobre aquilo que eu preciso saber. Aí eu busco um recurso de pessoas especialistas. Mas sim, tem que ser multitarefa. Eu tava semana passada conversando com um rapaz e daí tinha um menino que queria promoção, né? Eu tenho uma vaga e eu tô buscando promover alguém lá. A primeira pergunta que eu fiz assim, será que esse cara é multitarefa? Porque quanto mais prova de liderança tu vai ter, mais multitarefa tu vai ter que ser. Porque mais coisas tu tem que saber e nada em profundidade. Porque hoje tu vai pegar, por exemplo, o que é um CEO de uma empresa, o que é o diretor de uma empresa, o que é o presidente de uma empresa. Alguém que sabe muito, muito pouco sobre tudo. Né? Porque os especialistas é muito mais complexo tomar decisão. Porque se eu tenho muita informação sobre algo, mas eu não consigo ter uma visão holística sobre todas as áreas da empresa, é muito complicado a tomada de decisão. Daqui a pouco eu não consigo, se eu estou muito focado numa área, eu não consigo ver o financeiro, não consigo ver o marketing, não consigo ver o comercial. Fica muito mais obtuso, fica mais quadrado o cara. Então o que eu vou dizer assim, quanto mais alto grau de liderança de uma empresa, mais generalista, a minha opinião, que não serve pra nada, eu posso estar errado, então a pessoa tem que ser. Né? Porque se eu quiser especialista, eu contrato, pago por hora. Cara, quanto custa a tua hora? Então, eu te contrato para me ajudar aqui. Então, e pegando essa questão e para nossos ouvintes e para essa nova geração, como seria, como é o perfil ideal para quem está estudando, para quem está se formando, enfim, que eu estudo, para onde eu vou vou ser um generalista, vou ser um faz tudo e fazer tudo meia boca, como às vezes tem esse mito. Peraí. Mas assim, esse é também um mito, sabe? Eu considero que nem impressora multifunção, sabe? Imprime meia boca, escaneia meia boca, copia meia boca. Mas assim, ó. Mas a impressora multifunção hoje faz tudo bem. Exatamente, já tá bem mais evoluído. Mas é que esse meia boca, a discussão anterior. Pega o microfone, fala, por favor. O multifunção aqui, cara. Isso aqui tirou. Por exemplo, hoje ninguém mais compra câmera fotográfica, ninguém mais compra computador, ninguém mais compra. A multifunção tá aqui e é melhor que tudo junto. Mas é aquela discussão que a gente começou no início aqui do programa, eu vou ser meia boca e tudo, mas qual é o padrão de ser meia boca? O que é ser bom, o que não é ser bom? Tá. Justamente aí vem a pergunta, então, Felipe. O Felipe tem que ir, velho. Como para essa nova galera? Ele vai responder depois dos comerciais. Então responde agora. É melhor ser para a formação do como o pessoal se prepara para trabalhar contigo. No caso. Cara, assim, eu busco tem uma piada interna aqui, tá? Eu busco pessoas que tenham capacidade de resolver problemas rápido, né? Então, a pessoa tem capacidade de resolver problema rápido, cara, assim, ó, a gente vai ensinar qualquer coisa pra ela. Porque o conhecimento específico, tu vai ensinar
a pessoa. Tu busca pessoas com qualidades e habilidades que elas possam daqui a pouco se desenvolver naquilo, né? Cara, é normal hoje. Que não tem medo de encarar as coisas. Eu acho que até melhor não pegar uma pessoa com vício, né? É, até melhor. Tu pega um especialista hoje, vamos supor, eu vou estudar para ser um especialista em X área. Cara, sinceramente, eu não sei se essa área vai existir amanhã. Exatamente. Eu não sei se essa área vai existir amanhã. Daqui a pouco não vai existir. E eu vou gastar muito tempo, esforço ficando especialista em alguma coisa. E cada vez menos assim, ó, o que for especialista que não exige criatividade e talento humano, a máquina vai fazer. O João tá aqui, hoje em dia grandes escritórios de advocacia já não usam mais o cara para ler arquivo, buscar. Cara, eles botam um robô ler e buscar aquela informação. E tá botando advogado para quê? Para fazer o papel que a máquina não consegue fazer, para conversar com o cliente, para fazer outras coisas que a máquina nunca vai fazer. E para aquilo não precisa ser especialista, né? Gente, eu vou ter que ir. Foi um prazer estar com vocês essa tarde, mas eu estou indo, tá? Um intervalo de tarefas aí. Usa muito de tarefa, já tá indo. Tchau, meninão do Oscar Freire. Tudo meia boca, ó, viu? Meninão do Oscar Freire. Era isso, aquela sirene que tocou no celular? É verdade. Vocês não sabem, mas a Tamara mandou mensagem pra mim 13h33. Só pra avisar, o Felipe vai no programa. Obrigado, Felipe. Valeu. Forçando aqui a gente no Conecta 97 toda quinta-feira falando sobre algo de empreendedorismo. Hoje o assunto é multitasking. A gente tem um WhatsApp aqui para você participar da programação. Você pode enviar através do 991154848 a sua mensagem. Você pode também enviar e-mail pra gente no conecta97@gmail.com. Temos uma fanpage onde nesse momento está indo ao vivo. Tu tá compartilhando lá a nossa live? Obviamente, tá lá na fanpage da Guaíra, mas também tá na fanpage do Conecta 97. Beleza. E depois que terminar a bagaça aqui, né? O programa estará disponível no jornalnoroeste.com.br em formato de vídeo, né? E no radioguairafm.com.br em formato de áudio. Exatamente, temos o podcast lá. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Facundo? Tá brava essa questão. A idade começa a pegar. Vamos lá com a questão do áudio do nosso querido amigo Gustavo Hansel, que fala sobre essa questão, um contraponto bem legal sobre o multitasking. Vamos ouvi-lo então. Opa, daí galera, beleza? Vou dar um depoimento pessoal sobre a questão do multitasking. Multitasking, na verdade, ele é a base do meu ser. Ele sempre foi assim. Eu já tentei ser diferente e infelizmente não consigo. Meu dia a dia ele é 100% multitasking e eu organizo o meu dia para eu conseguir trabalhar de forma multitasking. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho vários monitores na mesa, eu tenho vários computadores na mesa também, eu tenho várias tarefas que eu organizo de acordo com outras tarefas. Por exemplo, se eu estou fazendo uma tarefa que o computador tem que processar alguma coisa, eu já tenho alguma outra tarefa engatilhada para mim fazer no meio do tempo na outra tela onde onde a tarefa anterior está sendo processada pelo computador. Então, eu organizo o meu dia, eu organizo as tarefas, eu quebro elas em micro tarefas e organizo elas em cima do multitasking. Para mim é uma forma muito interessante de trabalhar. Por vezes eu tenho certeza que ela acaba estressando muito mais, porque na verdade você não tem nenhum tipo de intervalo, né? Eu gosto do meu dia assim, eu organizo meu dia assim, eu aprendi a trabalhar dessa forma, não tendo absolutamente nenhum espaço em branco dentro da minha jornada que eu determino, tendo somente as minhas paradas tradicionais para o chimarrão. Mas fora isso, o meu dia é 100% blocado em sessões de tarefas super densas, completamente multitasking, multisserviço, multitela, multi-olhares, multicoisas, multissons, e eu já tentei ser diferente, eu não consigo. Então eu curto, eu sei que às vezes a cabeça no final do dia chega absolutamente destruída, mas eu curto trabalhar assim. E eu também tenho formas de conseguir fazer justamente ao contrário, que é no final do dia eu conseguir desestressar e descarregar, que eu faço isso com esporte, na verdade. No final do dia eu tenho alguns esportes que eu pratico, que durante uma hora e meia, que eu descarrego completamente para começar de novo o terceiro turno, porque né, eu trabalho 3 turnos, eu gosto de trabalhar 3 turnos, de manhã, tarde e de noite, e na metade entre o segundo e o terceiro turno eu dou uma descansada com o esporte, na verdade. Então é isso aí, essa é a minha contribuição. Um abraço, bom programa aí e um abração a todos os ouvintes.
Eu só quero desmentir o Gustavo no assunto esporte aqui, porque ele só dava cambo lá no squash. Deve ter algum tipo de esporte eletrônico, né? Que tá muito na moda também, né? A gente marcava com ele pra jogar um squashzinho lá, 6 e tanto, assim, pra dar essa relaxada aí, né? E aí, 5 minutos antes do horário combinado, ele, cara, vou ter uma reunião não sei com quem. Reunião com não sei o quê. E era sempre verdade das reuniões, não era desculpa mesmo. Então esse eu quero dizer, todos os dias eu acho que só se lá em São Paulo ele tá conseguindo agora. Mas assim, deve ter algum tipo de forma de fazer essa descarga. Assim, conta aí pra nós, então, Carmine, como funcionou contigo, justamente porque o nível de estresse começa a aparecer aí, com o passar dos anos vai se acumulando, né? Qual que é essa via de fuga, digamos, pra ti? A minha fuga foi, ano passado eu descobri a fazer yoga. Na verdade, a Bianca tá fazendo aquele curso de liderança com ela. E aí ela Bianca marcou, que nos visitou, assim, né? Amanhã vocês vêm com uma roupa confortável, que nós vamos fazer uma atividade diferente. Tá, beleza? Aí ela, 9h30, 15 para as 10 da noite, ela passou o endereço para nós, mas eu nem ideia do que era. E aí, chegando lá, yoga, cheguei lá vi o Davi. Pra quem não conhece o Davi Júnior. E eu olhei pra ele e comecei a dar risada, porque ele era todo ligado na tomada, ele era de bloco de carnaval, quem conhece ele não acredita o hoje professor de yoga. E eu botei como meta para 2019 fazer 2 vezes por semana, porque eu tava num ritmo muito alucinado. E isso eu não quero pra mim. Então, é muito bom ser multitarefa, sim, mas tem que ter um momento que tu tem que parar também. Para dar uma equilibrada. Pra dar equilibrada, senão tu pira. É muito cansativo e desgastante, né? Agora conta pra nós a tua visão sobre isso, que já é o outro extremo em relação ao Gustavo. O João, inclusive, começou a passar mal já estava estressado e cansado escutando o relato do Gustavo em relação ao dia dele. Não, cara, é que nós estávamos conversando também antes, no intervalo, também, quando a Carmine confidenciou da yoga, e ela falou, eu tive que desacelerar, daí eu fui fazer yoga. Eu falei, pô, se tu tem que desacelerar, por que tu acelerou então? Se isso não vai te fazer tão bem assim. Aí fala, porque o Gustavo curte os 3 turnos e tá lá pilhado enquanto com o computador tá carregando, ele tá fazendo alguma outra coisa, vai fazer polichinelo, sei lá. Cara, beleza, tu tá nessa vibe assim, isso vai te fazer um bem, mas ele mesmo já condicionou, né? Eu preciso fazer alguma outra coisa pra descansar. Essa outra coisa dele nada mais é do que uma outra tarefa, porque ele não tá descansando. Ele só tá muito fazendo... louco, jogar squash, né? Ele não tá fazendo algo fora. Não, mas de repente os outros esportes também não deve ser o único, né? Mas ele planejou até o lazer, né? Não é natural. Se ele não se dá um tempo. Mas tu acha ruim planejar o momento de lazer? Cara, eu acho ruim tu planejar tudo. Tu ter tudo planejado, tu é um escravo dessa agenda. Eu acho que isso é uma coisa que não vai te fazer bem. Eu não sou médico, não sou psicólogo, como tu diz. Não tenho esse viés, mas do pouco que eu conheço, eu não posso ser refém do meu trabalho, não posso ser refém das minhas atividades. Aquilo tem que funcionar comigo longe, e se não funcionar comigo longe, então aquilo não é certo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. Eu já falei aqui, eu diminui, depois que eu comecei a dar aula, e dou aula quase todas as noites, é o que me dá mais prazer. Cara, no meu escritório eu já não faço a mesma coisa, e não faço a mesma coisa com a mesma quantidade de pessoas. Um tanto quanto, óbvio, senão eu tenho que levar o escritório. Baixou a qualidade? Casa. Não, mas eu centralizei. Tu reduziu a carga horária, digamos. Exatamente. E aí, porque senão eu vou ter que... Pra poder manter a qualidade. Porque senão na minha hora de lazer, que eu não abro mão dela, eu ia ter que estar trabalhando, aí eu ia ter que inventar uma outra hora de lazer concentrada, menor, uma hora de squash pra poder compensar as 18 horas que eu tava lá me judiando, não sei. Eu acho que eu sou meio que uma ervilha numa lata de milho, assim. Eu acho que com Mas eu acho o contrário. Tu é o milho numa lata de ervilha. Pela cor, principalmente. Bem mais milho, né? Mas eu acho que assim, o Gustavo ainda... Eu não sei a idade que 34. Tem, mas o Gustavo é mais novo, né? Então eu acho que... Não. Pior que não. Só parece. É que eu durmo no sol. Ah, entendi. Tá bem mais judiado. Exatamente. Porque eu acho que com o passar... Mas pra também que judia mais, tem mais lazer, né? Uma vida de lazer do que de trabalho, pelo jeito. Pode ser. Eu acho que a gente começa de procurar isso.
isso, né? Porque até um tempo tu nem pensa nisso, cara. Tu faz o que vier pra fazer, né? Quando surgiu o mestrado na minha vida, velho, eu dormia 4 horas por noite, então. Porque eu tinha 2 empregos e mestrado, e quando acabou... Mas eu condicionei há 2 anos. E depois aqui eu falei, não vou ser refém desse negócio, essa vida é temporária, não quero... Mas será que isso não vai mudar? Também daqui a pouco tu diz, não, cara, eu acho que eu consigo fazer mais coisas e cansei de tanto ócio, de tanto lazer. Não, tem quais os objetivos que você colocar. Exatamente. Tocar violão, cara. Agora quer ser músico, quer ser artista. Aí o Paulo Severo vai te falar, Paulo, conta a tua história aí, como é o teu plano em relação a isso? Como a multitarefa, porque tu além de... O âncora vai entrevistar agora. Exatamente. Plano de verdade, eu já tô aderindo ao que o João colocou aqui. Claro que a gente não consegue... Mas foi mudando foi mudando com a tempo, necessidade, né, de mudar, né? Inclusive, tu é pai também, tipo... não é recente, né? Mas assim, tua filha é pequena também... E aí também teve umas mudanças em relação... Várias mudanças, né? Primeiro que tu não tem mais nada certo, então tu tem uma rotina, é verdade, com uma criança pequena em casa tu não tem nada 100%. A gente vai fazer uma visita pros nossos compadres hoje, por exemplo. Cara, chega na hora e não dá certo e não vai. Não tem mais como ser 100%. Então tu vai adaptando, acho isso. Em relação à música, é uma coisa muito engraçada, porque talvez... eu sei que não é. Não que eu não seja especialista, né? Eu não me considero um especialista, acho que tem um talento até um certo limite ali. Sou mais esforçado do que o talento natural, enfim, mas é muito engraçado. Eu já vi alguns vídeos meus eu fazendo percussão com os 2 pés, tocando harmônica, fazendo o ritmo no violão e as notas e cantando, e me preocupando, já que eu sei qual é que ia ser a próxima música do repertório, mas é que já se torna uma coisa automática, e às vezes quando fica muito automático vira prática. Não, eu quero que a versão dessa música seja um pouquinho diferente amanhã. Ó, aqui o ambiente tá precisando de uma música mais calma, vamos deixar ela um pouquinho mais slow, assim, enfim, acho que a gente vai adaptando com a necessidade. E tu vai achando o tempo pra fazer as coisas, enfim, o dia continua tendo 24 horas. Mas né? o bom é tu ter tempo pra achar as coisas, senão tu já tá todo o tempo consumido e o que o Felipe dizia, não, tu tem uma pré-organização, tu tá pré-ocupado, tu tá na agenda, a minha agenda tá consumida o dia inteiro, velho, então tu não tem espaço nem pro acaso. Eu sempre me pergunto isso. Extremamente organizado. Não, eu tô muito afim do acaso, pode acontecer. Tem espaço na minha agenda pro acaso, bem tranquilo. E eu aderi um pouco mais a isso, e até o meu relacionamento, né, de hoje já é uma coisa que a gente contrabalançou. A minha esposa era bem desorganizada, ela tá mais organizada, e eu tô um pouco mais desorganizado, que era muito organizado. E ela tá ouvindo? Não, acho que não. Tomara. de vocês falando de pegar a camiseta lá no roupeiro, terminou a luz da casa, sabe que a fatura da RGE com o número da RGE tá na 2ª gaveta e a 3ª folha, tudo. Hoje não acontece. Era bem obsessivo o teu papel, então. Total. Não vai achando tempo, João. Acho que isso aí mesmo, tem que achar uma maneira de relaxar sem organizar muito até certo ponto, porque com tanta tarefa pra fazer durante o dia, tu acaba deixando o esporte pra depois às 6. Tu não viveu, tu sobreviveu a agenda. Passei por ela, que beleza. E aí depois tem que arranjar uma coisa pra fazer. Curtir a agenda, né? Curtir ela. Não sei. Às 2 horas eu tenho uma reunião, mas vai ter um cafezinho na reunião pra mim saborear. Vou conseguir comer alguma coisa nesse dia? Não, tá falando estranho. Em comer, né? Muito obrigado. Muito bom. O pessoal da Eluir, que agora estamos ao vivo, curtindo. E não foi a primeira vez, né? Não, já são várias vezes que a Carmine... E agora a gente nem precisou mandar nenhuma mensagem assim subliminar, né? Pra ver se eles estão ouvindo. Né? Agora a Carmine tá sempre você manda mensagem. É verdade. E agora a Carmine pode testemunhar quem mais come os salgados aqui, né, Carmine? Eu não vou falar. Eu não peguei, só um. O João já pegou 3 no intervalo. Tá contando, mãe? Tô cuidando, tô te cuidando. Pegou 3 que ia sobrar pra ele, né? O cara passa no osso. 3 preferidos dele. O cara passa no osso, não vai passar as 3, né? Não vai passar as 3, mas tá comendo bastante. É que eu tenho espaço na agenda pra comer, vocês não. Vamos escutar um áudio de uma participação do nosso ouvinte ali, o Alexandre, bem interessante, sobre uma outra questão que ele fala sobre esse lado assim de fazer muita coisa e às vezes não finalizar elas, que é uma questão bem legal também, que é preocupante eu acho que o João tá bem nesse caminho. Eu vou ouvir o áudio aqui do Alexandre já pensando, porque eu tô de uma indicação de um terceiro que tu indicou, Facundo,
Tu até já tinha me falado, tô conversando com o Alexandre pra ele fazer um trabalho pra mim. Ah, muito bom. E aí eu vou prestar atenção no áudio bastante dele pra ver se a gente vai tocar adiante. Beleza, claro. E o engraçado é que o Alexandre já teve aqui também numa oportunidade. Já participou quando a gente falou foi o Conecta ou não? Sim, foi o Conecta que falamos sobre a transição geracional das empresas. É verdade. Ele com a Juliana estavam participando aqui. Isso, Alexandre Valau, ouça aí. Opa, daí galera, beleza? Vou dar um depoimento pessoal sobre a questão do multitasking. Multitasking, na verdade, ele é a base... Aconteceu alguma coisa aqui, Facundo. Deixa eu conectar. Vou tirar o áudio do Gustavo aqui, que eu salvei o nome do Gustavo. Vai ter que encher essa lama aí, Facundo, até eu achar aqui. Cara, eu sou de falar muito pouco. Mas enfim, esse áudio do Ale é muito interessante e ele, inclusive, veio falando já há um tempo sobre isso. A gente discute bastante, somos colegas, trabalhamos vários projetos juntos. E ele fala dessa questão de como fazer muita coisa e a gente acaba será que sacrificando a qualidade do produto. Quando tu falou, João, sobre a questão de eu tive que reduzir a quantidade de clientes, tá? Qual foi a desculpa para os outros clientes que tu não atende mais? Pra dizer, não, cara, agora eu quero pegar mais leve porque eu não consigo atender. Tinha que ser argentino, cara. Não, porque, teus clientes estão ouvindo, né? Não, vou falar uma coisa também bem tranquila. Eu decidi não atender meu pai mais. Porque meu pai me consumia um tempo absurdo, meu pai sabe onde eu moro, ia na minha casa, enfim. Só que para não ficar uma relação meio traumática, eu criei dentro da organização, dentro lá do meu escritório, pessoas para suprir isso. Que no caso é minha irmã. Então, a minha irmã acabou assumindo boa parte da parte do escritório que eu não queria. Não queria porque me tomava um tempo e eu acho que o processo não resolve muita vida de ninguém. E ela assumiu isso e eu consegui focar. Aí o que tu comentavas antes, que acho que o áudio vai falar também. O cara é totalmente multitarefa, talvez ele não consiga finalizar a atividade dele. Esse cara vai sempre precisar de vários braços, né? Porque se isso for verdade, se ele não consegue finalizar porque ele tá carregando o computador, fazendo aquilo, olhando o outro, se não finalizar, alguém tem que finalizar por ele. É verdade. Conseguimos. Aí, Facundo, nós vamos fazer usar uma tecnologia nova aqui no estúdio. Tecnologia paralela. Paralela, porque o áudio tá legal do Alexandre, não vamos deixar de usar ele. Deixa eu só descobrir onde é que sai o microfone isso aqui. Aqui, vamos ver. Olá, pessoal do Conecta, aqui é Alexandre Valau. E hoje a minha contribuição para essa discussão muito legal sobre ser multifunções é algo que tem até nome, que chama Síndrome do Pensamento Acelerado. Basicamente são as pessoas que estão sempre pensando no próximo passo, que têm uma dificuldade em focar e otimizar o presente. Eu me identifico muito com isso porque eu acabo tendo uma produção enorme de ideias e insights durante o dia. Mas não te aproxima demais. Mas tenho dificuldade em organizar essas ideias. Basicamente é uma dificuldade de dar início, meio e fim para as demandas que aparecem. Então o que me ajuda muito no dia a dia é anotar tudo na hora e depois organizar de uma ordem cronológica e possível do que dá para se executar. Mas dentro disso, até fazendo relação sobre o que o Gustavo falou, eu acho que a gente também tem que procurar se entender o que funciona pra gente. Que necessariamente a gente vai ser bom em dar meio e fim para as coisas. E sim ter uma boa produção de ideias, que às vezes pode ser útil para outras pessoas também. Então eu acho que se entender ajuda bastante. E também ter momentos de meditação que a gente possa dar uma relaxada, porque senão a gente não dá conta, né? Mas acredito que muitos devem se identificar com isso. Por hoje é só, um abraço. Olha, inventamos aqui um microfone novo, não sabia como fazer, não sei o que aconteceu aqui, salvei errado. Falha minha. Não tem problema, pode acontecer, é um multitarefa, às vezes você tem essas coisas. Tá vendo? Né? Uma delas não faz bem daí, né? É verdade. alguém acaba perdendo com isso. 16 horas mais 28 minutos. Já estamos na finaleira, né? Eu digo que quando passa rápido, é porque tem conteúdo, né? Concorda com isso, João? Passou?
Se passou rápido, tava bom, né? Pra ti demorou, não? Não muito. Tu tava organizando tua agenda? Cara, eu tô multitarefas aqui, eu tô falando com uma galera e com olhando vocês. as redes sociais. Claro. Trabalhando, né? Tá bom. Carmine, muito obrigado por ter aceitado o convite, né? A gente chamou a Carmine aqui, eu nem a pauta não lancei pra ela, topou sem pauta mesmo, Facundo. De ver que além de... Não, pra ela, ele é talentosa. É talentosa. E corajosa, né? E corajosa. Pela minha primeira vez, tá bom, assim. Não vou falar demais, porque senão... O microfone nem assusta tanto assim, né? Não, assusta. João, muito obrigado. Cara, eu que agradeço e foi uma pauta boa. O Facundo, brinquei com ele hoje, o Facundo tá cada vez melhor, né? Então, pra deixar ele no compromisso de melhorar na semana que vem. Viu? Vamos combinar o seguinte, quando tu for fazer alguma coisa... Criar um monstro. Pede pra ele sair da sala, daí tu fala pra mim isso. Não deixa ele escutar isso. Não cria um monstro, né? Tá louco. Mas eu sei, agradeço, né? Eu sei, não te preocupa. Sim, o argentino sempre bem sabe, humilde, né? Mas obrigado pela oportunidade mais uma vez, Facundo. E Severo, até quinta que vem, né? Até quinta que vem, então aí, Carmine. E o prazer é todo seu, pessoal. Obrigado pela participação. Tá? Nos encontramos daqui a pouquinho, então. Aonde, Facundo? Pra quem tem espaço na agenda. Online. Lula, obrigado pela parceria aí. 97.7